Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Primeiro dia do mês de novembro. E o Estudo Jurídico salienta a importância do Novembro Azul. Todos por essa causa tão nobre e prevenção que salva vidas. Tudo bem, pessoal? Hoje a nossa live vai estar num horário novo, né? Muitos disseram que na segunda-feira à noite tem outros compromissos, fica difícil de acompanhar. Então a gente fez uma enquete no Insta e a grande maioria escolheu no horário do meio-dia para a gente realizar nossas lives. Então hoje e nas próximas semanas a gente vai fazer um teste e vamos usar esse horário para poder esclarecer as dúvidas e poder ajudar vocês aí nos principais temas aí do direito de família, tá? E em especial hoje a gente vai estar falando, né, sobre algumas dúvidas que surgiram durante a semana relativos a inventários, né? Lembrando também, né, pessoal, que essas nossas lives todas ficam gravadas, né, tanto aqui no Insta quanto lá no canal do YouTube, né, que eu vou colocar depois ali o endereço, mas é abre.ai/Estúdio MVA no YouTube, né? Lá vocês vão conseguir acessar as nossas lives gravadas, né, as anteriores, né? Vamos falar de novo. abre.ai/Estúdio MVA no YouTube, tá? Bom, o nosso assunto de hoje já é recorrente, né? Mas como chegam todas as semanas muitas dúvidas, a gente fez um apanhado das 10 dúvidas mais comuns e a gente vai tirar agora, tá? Então a gente aproveita. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda no decorrer desse nosso bate-papo, façam aí que a gente consegue responder hoje ainda, ou se ainda tiverem dúvidas e não quiserem se expor, podem mandar lá pelo nosso WhatsApp aqui do escritório, que é o 51 31 50 8799, ou pelo direct do Instagram. Precisamos salientar, pessoal, que o direito das sucessões nada mais é do que a transferência de propriedade do falecido para os herdeiros, né? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa trazer para vocês, justamente para tirar o estigma de que é muito difícil fazer um inventário. Não é. E além de ser um ato obrigatório, ele é um procedimento judicial ou extrajudicial como qualquer outro, né? E tem as suas dificuldades. Na maioria das vezes as próprias dificuldades elas se dão por problemas documentais, como a gente falou na última live, né? Ou então por problemas de desacordo entre os herdeiros. Vamos ver aqui, olha só, Yara, seja bem-vinda, Yara, Éder e Jaque, sejam bem-vindos, Betinho, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Espero que gostem do material que a gente preparou hoje. Continuando então, pessoal, esse nosso tema desse mês, tá? Vai ser direito das sucessões e por quê? Porque é um tema que tem muita procura no escritório e, além disso, é um tema que são assuntos que podem ser resolvidos de forma extrajudicial. Isso quer dizer o quê? A gente não tem a necessidade do judiciário para resolver, né? Então, para quem busca uma satisfação, uma resolução de seus problemas, principalmente na questão de transferência de propriedade dos imóveis, de imóveis ou de bens móveis, né, saiba que pode ser resolvido sem a necessidade de um processo judicial que legitime a transferência da propriedade. A gente precisa salientar que o inventário é um procedimento que é obrigatório sempre que uma pessoa falece e deixa bens, tá? Os bens devem ser administrados por alguém, por isso o procedimento de inventário. E é o procedimento que regula a possibilidade de alguém administrar essa nova propriedade, né, e de transferir a propriedade efetivamente do bem. A gente precisa salientar que cerca de 60% dos procedimentos hoje são realizados via extrajudicial. Por quê, pessoal? O procedimento de inventário extrajudicial é aquele em que os herdeiros, tá, ou cessionários dos direitos de herança, né, vão perante um tabelionato
né, vão perante um tabelião e fazem a partilha efetiva do bem, ou dos bens, tá? O único requisito, ou os únicos requisitos que a gente tem para que exista esse procedimento de inventário realizado de forma extrajudicial é que não existam herdeiros incapazes, né? Então, quer dizer, não pode ter menor como herdeiro, ou então algum incapaz para os atos da vida civil, né? E a existência de concordância quanto à partilha. A partilha, o que é, pessoal? O quanto de cada bem vai incumbir a cada parte, né? Então, cada herdeiro vai ter direito a X quinhão daquele bem, a X percentual daquele bem. Estando todos os herdeiros sendo maiores e capazes, né? E também, existindo a concordância da partilha entre eles, a gente vai usar o procedimento via extrajudicial. Esse procedimento, obrigatoriamente, ele deve ser feito por um advogado, tá? Ele deve ser proposto e encaminhado por um advogado junto ao tabelião, né? E ninguém melhor do que um advogado especialista em inventários para poder te orientar da melhor forma possível quanto à partilha, o recolhimento dos tributos e as custas existentes. Mas por que então que a gente está tratando tanto de inventário e divórcio esse mês? Mês de novembro e mês de dezembro, o escritório vai se dedicar a trazer a elucidação das dúvidas justamente nesses dois temas. Por quê? Porque justamente a partir de agora estão sendo novamente cobradas multas pela demora na abertura do inventário. Multas essas que podem variar entre 10% e 20% sobre o valor do imposto a recolher. Então, com o fim da suspensão da inexigibilidade pelo Covid, a maioria dos estados do Brasil está voltando a cobrar multa pelo atraso na abertura dos procedimentos. Tá? O que a gente precisa fazer? Só abrir o inventário, né? O desenrolar dele não vai ser em 2 meses, óbvio, né? Na grande maioria das vezes. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir. Entendeu? Eu abrindo o inventário, eu já não tenho a incidência de multa para isso. Tá? A grande vantagem do inventário extrajudicial é que eu não preciso ingressar com um processo judicial efetivamente dito, né? E por óbvio, a gente também não vai estar restrito ao período do recesso do judiciário. O recesso judiciário é entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, né? Mas os procedimentos todos extrajudiciais não têm esse recesso. Então, quer dizer, os inventários e os divórcios que forem ingressados via extrajudicial durante esse período de recesso do judiciário, eles vão transcorrer normalmente. Eles vão ter o seu processamento normal, vai acontecer as assinaturas de forma normal, tudo vai andar, né? Criou-se muito esse estigma de que em dezembro para e volta só em março. Não, isso não existe, tá, pessoal? A gente precisa deixar bem claro. O recesso do judiciário é entre 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano seguinte, mas os procedimentos extrajudiciais eles vão continuar funcionando, tá? Inclusive o próprio judiciário funciona de alguma forma, de plantão, por exemplo, né, para medidas urgentes, ele funciona também. Então, a gente não precisa ter esse receio de, eu vou contratar só no ano que vem porque até março nada funciona. Não, funciona sim, tá? Tudo continua funcionando de forma normal. A parte cartorária, né, que seria os inventários judiciais e extrajudiciais, então, e eles vão ter o seu andamento de forma normal, sem interrupções. Claro, tem ali as interrupções dos feriados, mas isso é uma coisa normal do dia a dia, não é como se fosse um dia normal. Mas o desenrolar deles vai acontecer. Tá? Mas vamos ao que interessa efetivamente, né? Muitos questionamentos chegaram e chegam todos os dias pra gente pelo direct ou pelo WhatsApp, né? E também algumas caixinhas lá de Instagram que a gente coloca, né? A grande maioria das pessoas não gosta muito de se identificar, né? Então hoje a gente vai aproveitar para responder as 10 principais questões assim que a gente selecionou, que a gente recebeu durante essas últimas 2 semanas, né? E que não foram respondidas na última live. A gente vai responder elas. E claro, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, a gente vai responder também no decorrer da live. Pode mandar dúvida lá
nosso WhatsApp ou nos próprios comentários ali que a gente vai respondendo. Né? O mais engraçado é que assim, sempre a primeira frase que a gente recebe em qualquer direct, assim, ó, por favor, não menciona meu nome. Beleza, a gente não vai mencionar, né? Primeira pergunta que a gente recebeu, assim, que tem bastante recorrência. O que fazer quando o falecido deixa dívidas em seu nome? É um grande tema para se falar. Por quê, pessoal? O procedimento de inventário nada mais é do que uma conta corrente que o inventariante vai fazer. Ele vai apurar todos os créditos que esse falecido deixou, por exemplo, bens móveis, bens imóveis, ações, dinheiro em conta, joias, carros, né? Seria o ativo, né? Seria o positivo da conta corrente, vamos dizer assim. Mas ele também tem a obrigação de apurar todo o passivo. Dívidas de cartão de crédito, financiamentos, né? Rescisões de contrato, por exemplo, de funcionários, quando é pessoa física. Então o que acontece? O inventariante ele tem a obrigação de fazer esse balanço, de montar essa conta corrente, fazer esse balanço, né? E todo o patrimônio dele ele vai ser utilizado para pagar essas contas, independente de não existir, por exemplo, dinheiro, né? Que o grande problema às vezes é esse. Ele não deixou dinheiro, mas ele deixou 2 casas, deixou um carro, deixou joias, entendeu? Como é que eu vou pagar essas contas se eu não tenho dinheiro? Então, com o falecimento, as dívidas elas não deixam de existir. Contudo, os herdeiros eles só vão responder até o limite da herança. Então, eles vão responder pela dívida até o limite da herança. Não quer dizer que eles vão tirar dinheiro do bolso e fazer o pagamento. Não. Eles até podem fazer isso, né? E depois se subrogam nos direitos lá dos bens imóveis ou bens móveis. Mas a regra geral qual é? Que o inventariante proceda à venda de bens, tantos quantos forem necessários, para que possa pagar essas dívidas do falecido. Tá? Então, por isso que a gente diz, os herdeiros eles respondem até o limite da herança. Né? Por isso que a gente fala também que não se herdam dívidas. Né? A gente não vai herdar dívidas. Né? Quem paga as dívidas do falecido é o próprio patrimônio que ele constituiu em vida. Assim, por exemplo, se o patrimônio em bens e dinheiro, por exemplo, é de 100 mil reais, e desses 30 mil são dinheiro, e o falecido deixou uma dívida, por exemplo, de cartão de crédito de 20 mil reais, é a obrigação do inventariante realizar o pagamento dessa dívida com o saldo da conta corrente do falecido. Tá? Isso vai ser depois prestado contas lá no inventário, tudo direitinho. Né? Agora, por outro lado, se tinha 100 mil em bens e dinheiro e deixou uma dívida de 200 mil reais, o inventariante é obrigado a fazer esse balanço, vai efetuar a venda desse único bem que ficou, né? E com o saldo que tinha em conta, vai pagar a dívida. Se existir saldo credor, a dívida se extingue. Tá? Por quê? Porque não repasso dívida aos herdeiros. Por isso que a gente diz, mais uma vez, dívidas não se herdam. Né? Então, pessoal, vamos ver quem mais entrou aqui. Ô, Henrique, tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo, Catiele, doutora Catiele, tudo bem? Milena, tudo bem? Prazer te ter aqui com a gente. Paulo Petrac, tudo bem, meu irmão? Tudo jóia? Coisa boa vocês estarem aqui. Vamos continuando, então. Segunda pergunta mais feita na semana. Meu pai vendeu a casa da praia, mas não conseguiu assinar a venda porque faleceu. Esse bem entra em inventário? Pessoal, esse bem ele vai entrar no inventário. Ele não vai fazer parte da herança, mas no inventário ele vai entrar. O inventariante ele vai ser responsável pela assinatura da escritura de transferência desse bem. Tá? Porque o inventariante tem a obrigação, como eu falei antes, de pagar as dívidas do falecido em vida. Então o que ele vai fazer? O inventariante ele vai informar o juízo que o imóvel X, apesar de estar em nome do falecido, já tinha sido vendido, né? E vai pedir para o juiz uma autorização para outorgar uma escritura pública em nome do novo proprietário. Tá? Mas cabe salientar uma situação, pessoal, que
principalmente para o comprador, né? É um risco muito grande para o comprador, principalmente quando ele faz a compra de um imóvel e demora para levar para registro, né? E isso pode trazer muita dor de cabeça para o comprador, justamente caso, como nesse exemplo que eu trouxe, o vendedor venha a falecer, né? Quem é que vai outorgar? Eu obrigatoriamente, para mim poder passar daí esse bem para o nome do comprador, eu vou ter que fazer um inventário, né? E muitas vezes a família não tem interesse em fazer um inventário. Por quê? Porque tem outros bens, ou porque tem muitas dívidas, ou porque é caro, né? Imagina se nesse caso, se os filhos não realizassem a outorga da escritura no inventário. A gente ia ter que ingressar com um processo contra a sucessão, né, para ter um reconhecimento da existência dessa dívida. Isso geraria despesas, geraria trabalho, geraria dor de cabeça, geraria um processo judicial que demoraria, sei lá, alguns meses ou talvez anos para se chegar ao fim, né? Por exemplo, se esse falecido deixou mais dívidas e esse bem suportaria o pagamento dessas dívidas, por exemplo, no inventário negativo, olha, só tinha esse bem que já tinha sido vendido, né? Então como é que ficaria essa situação? Então é muito importante, pessoal, a gente fez a compra e venda de um imóvel, levar para registro, não ficar retardando a oficialização desse registro da compra e venda, né? Que mais, pessoal? Minha mãe faleceu e deixou a casa e um empréstimo em seu nome. Tenho que terminar de pagar? Bom, vamos analisar. Como eu mencionei antes, né, ninguém herda dívidas, mas nem todas as dívidas são quitadas apenas com o falecimento do titular. Pode acontecer, por exemplo, do falecido ter deixado junto a esse empréstimo um seguro prestamista, que com o falecimento dele automaticamente quitaria esse financiamento, essas prestações a vencer. Tá? Isso é muito comum acontecer em financiamento habitacional, né? Com a morte, com o falecimento do devedor, né? A grande maioria dos contratos eles rezam a existência, eles têm a existência de uma pólice de seguro, né? Que com o falecimento esse seguro quita o financiamento, tá? Então, se o titular tem dívidas, como os empréstimos e financiamentos imobiliários, eles vão se extinguir com a morte do titular por haver, né, esse seguro que possibilita, na maioria das vezes, a quitação total, integral do financiamento. O que pode acontecer muitas vezes? Não quita integral o financiamento, por quê? Porque metade do imóvel está no nome de A e a outra metade está no nome de B. Se A falecer, vai quitar a parte referente a A. Se B falecer, vai quitar a parte referente a B. Entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, se não existir seguro, a gente vai arcar com algum valor. Justamente porque os pagamentos devem ser realizados até onde os bens alcançarem, né? Porque apesar desse financiamento, vamos trabalhar com o financiamento do imóvel, eu tenho um percentual, apesar de não ter o seguro, eu tenho um percentual do imóvel que foi pago. Então os herdeiros vão ter que suportar até esse percentual pago das dívidas, tá? Mas os valores os valores a serem pagos nunca vão ser maiores do que aqueles valores deixados em patrimônio, né? Em patrimônio. Mais uma pergunta, pessoal. Se a pessoa faleceu e ainda trabalhava, seus filhos têm direito ao seu salário? Bem como aconteceu uma dúvida que vem lá do direito do trabalho, para ver como as coisas se misturam, né? Uma dúvida que vem lá do direito do trabalho. Os herdeiros, eles têm direito aos benefícios trabalhistas? Sim, pessoal, tá? Se o falecido trabalhava, né, ele tem direito, os herdeiros, né, os filhos, a esposa, a meieira, eles têm direito às verbas trabalhistas, tá? Essas verbas elas devem ser pagas via de regra por via judicial, a empresa vai lá, faz o depósito judicial, né? Ou por um acordo, o que é protocolado também em juízo, um acordo de quitação das verbas rescisórias, tá? Uma dúvida: os filhos ou sucessores podem ingressar com uma ação trabalhista pleiteando direitos do falecido? Também pode, tá, pessoal? Os filhos, os herdeiros, os sucessores, a sucessão em si, né, pode pleitear o pagamento de verbas
trabalhistas de qualquer natureza, né, dentro de um processo trabalhista futuro com o falecimento do titular, tá, do empregado efetivamente. Tá? O que mais que a gente pode sacar, pessoal? O que mais que os herdeiros podem sacar, que a sucessão pode sacar? A sucessão pode sacar por alvará o FGTS, por exemplo. Tinha um valor de FGTS depositado, ele vai lá e vai fazer o saque. Tá? Vamos trazer um outro exemplo que a gente pode falar, é também a situação do aposentado. O INSS, ele cessa, né, o dever dele de fazer pagamento da aposentadoria a partir do momento do falecimento. Mas vamos dizer que tenha transcorrido ali 10, 15, 20 dias, 25 dias, né, do último pagamento, e ainda restaria receber esse saldo no mês seguinte, né? Os herdeiros também podem pleitear junto ao INSS via processo administrativo, não precisa ser processo judicial, né? Todos os valores que esse falecido, aposentado ou pensionista teria direito. Tá? Também se faz um saque através de alvará judicial, caso o INSS negue, né, esse pagamento. Tá? O Éder perguntando aqui, Éder ou a Jaque, uma holding familiar facilitaria a sucessão? Com certeza, né, Éder? Com certeza. A holding familiar ela vem justamente para isso, o planejamento sucessório, e a holding familiar ela facilita e muito, né, a nossa sucessão, porque eu evito o procedimento de inventário, né, eu evito o recolhimento de impostos de transmissão, causa mortes, tá? A gente tem uma live sobre direito, sobre holding familiar e planejamento sucessório, foi uma das nossas primeiras lives, a gente até pode trazer esse tema novamente, agora em alguma próxima pauta. A pauta do mês já está fechada, mas a gente pode vir trazendo pincelando algumas coisas, inclusive, porque o que acontece, né, pessoal? Quando eu monto uma holding familiar, vocês podem pensar, mas custa dinheiro. Custa, entendeu? Mas o inventário custa muito mais caro, né? Enquanto eu vou gastar aí 12%, 13%, às vezes 16% do valor do patrimônio, né, numa holding familiar eu vou gastar 5%, 6% do valor, né? E eu não tenho imposto, né? Eu não preciso pagar imposto, porque quando eu estou trazendo o patrimônio para dentro da holding familiar, eu estou fazendo o pagamento, na realidade, né, da minha cota social, e aí sobre isso não incide o imposto, tá? Então facilita muito, sim, tá? Inclusive a gente já tem alguns clientes e a gente está cantando outros, né, que inclusive estão aí na live e estão se eximindo, estão fugindo de fazer a holding familiar, né? Mas é bem interessante, é muito interessante isso, Éder, tá? A tua pergunta é muito boa, porque as pessoas elas têm um pouco de receio de falar da sucessão, entendeu? Porque o assunto morte ele ainda é um assunto muito, muito travado pelas pessoas, né? E a pessoa pensa assim, eu vou fazer uma holding familiar, vou fazer um planejamento sucessório, eu vou estar chamando, né, o evento morte. E não é isso. Na realidade a gente está facilitando a vida de quem está ficando, né? A gente escuta muito aqui no escritório os clientes chegarem e falarem pra gente assim, olha, meu pai nunca quis pensar nisso, nunca levou para registro no imóvel, sempre disse, olha, vocês que se virem quando eu morrer. Só que o vocês que se virem quando eu morrer depende de vários outros fatores, né? Por exemplo, regularizar registro, regularizar transcrição de matrícula, abrir matrícula, né? Trazer... muitas vezes eu nem consigo fazer o inventário, a gente tem que acabar indo por outro lado, talvez uma usucapião, talvez uma adjudicação compulsória, que é muito mais demorado, são procedimentos bem mais demorados, bem mais caros de fazer do que efetivamente um inventário, né? Então, fazer uma holding familiar hoje, para quem tem 2, 3 imóveis, um imóvel, dependendo do valor, já compensa, né? Como a gente ouve falar aí em alguns outros colegas que fazem lives específicas da holding familiar, às vezes faz uma holding familiar de um imóvel de 300 mil reais. A partir de 300 mil reais você já consegue ter uma boa redução
no teu planejamento sucessório, tá? Acho que respondi, não sei se seria isso, Eder, mas qualquer coisa pergunta aí que a gente vai respondendo, tá? Pessoal, mais uma dúvida aqui que chegou, né? Em que herdeiros esqueceram de cancelar a conta corrente e o cartão de crédito dessa pessoa, do falecido, tá? Por exemplo, o falecido tinha lá um cartão de crédito lá de 20, 25, 30 mil reais com limite usado e tinha um cheque especial de mais 15, 20 mil e não foi cancelada essa conta. O banco, por óbvio, vai lá e a partir do 30º dia do falecimento, ou geralmente no primeiro dia seguinte ao aviso do falecimento na Receita, o banco vai lá e bloqueia a conta ou tranca o acesso à conta, né? Então a conta ficou negativa, o cartão de crédito começou a debitar na própria conta negativa e ficou uma grana razoavelmente grande, né? Como negativo nessa conta bancária, né? Então eu não sabia que existia essa conta e a vida seguiu, né? É importante que os herdeiros cancelem, pessoal, todas as contas ou cartões e qualquer tipo de compromisso que possa gerar aumento da dívida do falecido. Tá? Por quê? Porque todas essas despesas geradas depois da abertura da associação, né, elas são responsabilidade do patrimônio do falecido e podem vir a prejudicar o valor final lá da herança. Tá? E não esqueçam, vocês ou aquele que for nomeado inventariante, né? Quem é o inventariante? Vou fazer um parênteses aqui. O inventariante é aquele que é responsável por fazer o inventário, por administrar os bens enquanto o inventário estiver andando, né? E a responsabilidade do inventariante buscar fazer essas pesquisas junto às instituições financeiras da existência de dívidas em nome do falecido. Tá? Não é o advogado que vai de banco em banco perguntar, né? É o inventariante, através do termo de inventariante, ele deve ir em cada banco, né? Ou que tinha conhecimento de alguma relação negocial do falecido e buscar essas informações, se realmente existiam, buscar contas, buscar número de contas, né? Que, por exemplo, pode ter 10, 15, 20 contas espalhadas em 10, 15, 20 bancos. A gente precisa buscar isso e trazer isso para o inventário para justamente comprovar a inexistência dessas dívidas. E se existirem essas dívidas, elas devem vir para dentro do inventário e devem ser abatidas do valor de crédito que cada um tem. Próxima pergunta. Meu pai faleceu, consegui cancelar a conta, mas no mesmo banco havia um empréstimo consignado que não foi cancelado. Tenho que pagar? Bom, como a gente está falando desde o início, não se herdam dívidas, né? Mas também as dívidas em geral de empréstimo consignado, elas não vão se extinguir com a morte do titular. Esse valor, ele vai ter que ser quitado com o patrimônio deixado pela herança, tá? Ele vai ser quitado pelo patrimônio deixado pela herança. Ah, mas eu não tinha patrimônio nenhum. Então a gente vai entrar com o inventário negativo e vai informar que não existe. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Então o que acontece? Vamos lá. Faleceu, deixou o empréstimo consignado, não tinha seguro prestamista, a dívida continua existindo e vai ser paga com aquilo que tiver no inventário de créditos, tá? Não existia créditos para ser divididos, existiam só dívidas, vamos fazer o inventário negativo e automaticamente esse credor não vai receber valor algum, tá? Então, existindo seguro prestamista, por óbvio ele vai ser pago, o empréstimo vai ser pago, mas a grande maioria hoje dos empréstimos consignados são feitos sem seguro prestamista, tá, pessoal? Sétima pergunta, meu pai faleceu e tem filhos de outro casamento, eles herdam também os bens? Óbvio, pessoal, herdam sim. A herança dos filhos não tem discriminação alguma se não existia mais casamento entre a genitora deles e o falecido, ou o genitor e a falecida, tá? A gente precisa só atentar para o fato da existência da dissolução da união estável ou divórcio do casamento anterior, né? Para que não ocorra justamente aquilo que a gente vê bastante, a necessidade de partilhar com os bens com a genitora dos filhos da união anterior e não com a genitora, não com a companheira atual,
né? Isso acontece bastante. A gente recebe a documentação e no final da análise inicial da documentação a gente verifica que, olha, mas o fulano ou a fulana eram casados e nunca se divorciaram, né? Óbvio que daí vai trazer, tem alguns reflexos, a gente tem como manejar isso de uma forma de excluir, né? Comprovar a não mais coabitação, não mais os deveres maritais, buscar uma dissolução de união estável tardia e um reconhecimento de união estável posterior. Tudo isso dentro de um processo tem como fazer, mas aí eu estou falando de um processo judicial, não é tão simples, não é tão rápido, né? Pode vir a acontecer a contestação da outra parte, né? Então aí a gente já foge um pouco do dia a dia, da simplicidade do processo extrajudicial. A gente acaba tendo que trabalhar com o processo judicial e efetivamente fazer prova de tudo isso, fazer prova do encerramento da união e fazer prova do início da nova união para que a atual companheira tenha direito na partilha em concorrência com os herdeiros. Os herdeiros como um todo, né? Tanto do primeiro casamento quanto do segundo. Tá? A gente está preparando também um material em breve que a gente vai falar dos direitos dos herdeiros, das meeiras e quando que a esposa ela concorre com os filhos do outro casamento, quando não. Isso aí depende muito do regime de casamento, né? Mas isso a gente vai falar na live seguinte, a gente vai tratar... Seja bem-vinda, Vivian. A gente vai tratar sobre justamente divórcio e um dos temas que a gente vai trazer sobre o divórcio é justamente o regime de bens, tá? Porque o regime de bens ele vai vir para o direito sucessório justamente na hora de montarmos a partilha. Por isso é muito importante você ter um advogado especialista nisso, né, no tema, que vai poder te auxiliar da melhor forma possível na partilha. Tá? Porque a grande maioria dos nossos divórcios consensuais, que são levados para serem feitos via tabelionato, eles acabam encontrando um problema, acaba caindo para a gente aqui, um problema onde os herdeiros não entendem como ocorre a partilha, quanto cabe a cada um. É muito simples a gente ter, né, pessoal, por exemplo, uma única família com 2 filhos, onde morreu o pai, morreu a mãe, tem 2 casas, fica uma para cada um. Isso é tranquilo. Tá? Isso aí é muito fácil de resolver. O grande problema que acontece quando a gente tem os meus, os nossos e os teus. E aí ocorre o falecimento dos genitores e aí a gente começa toda uma engenharia, né? Porque nem todos vão receber em partes iguais. Os nossos recebem em partes iguais, os meus recebem em um percentual, os teus recebem em outro percentual, né? E se a gente ainda tem uma meeira, uma companheira nova, ou um meeiro, um companheiro novo, também vão ter uma concorrência ou não com os demais herdeiros. Então, muitas vezes eu vou ter herdeiro que vai herdar, por exemplo, 20%, eu vou ter herdeiro que vai herdar 6%, 5%, dependendo do número de herdeiros, né? Muito comum acontecer, por exemplo, também de ter um herdeiro falecido e os filhos desse herdeiro forem herdar uma cota à parte. E aí a gente tem muita divergência também. Por exemplo, tenho 3 herdeiros, onde um dos herdeiros é falecido e deixou 7, 8 filhos, né? E esses 7, 8 filhos eles vão ter que dividir esse 1/3 da herança entre 7 e 8. E muitas vezes o valor é tão baixo que eles têm para receber que eles começam a criar óbices nesse procedimento e a gente acaba tendo que levar para o judiciário, tirar do tabelionato, né, da esfera extrajudicial e trazer para a esfera judicial justamente para que o juiz reconheça a possibilidade deles receberem menos, né? Que é a real possibilidade, né? A gente não vai ingressar com o procedimento de inventário com o cálculo em desacordo, até porque o próprio tabelião não vai homologar, porque ele faz esse juízo de valor, né, de quinhão. Então é importante levar em conta que hoje um inventário litigioso ele tem uma média de duração de 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Se a gente está falando de São Paulo, Rio, Paraná, Minas Gerais, estamos falando de 18 anos. Se a gente for falar um pouco mais para o Nordeste, por exemplo, na Bahia, em Pernambuco, é 16 a 17 anos. Então, quer dizer, o procedimento judicial litigioso é infindável,
né? Muitas vezes trocam de escritório 2, 3, 4, 5 vezes durante o decorrer do tempo, justamente porque não se consegue resolver, os herdeiros eles acabam brigando com o próprio advogado, porque eles acham que o advogado não resolveu o inventário, e não é isso, né? Existem N recursos que vão sendo utilizados pelas partes, que vai acabar atrasando o decorrer do inventário e os prazos legais para a gente poder fazer as nossas manifestações e tudo mais, tá? Então, muito cuidado, tá, pessoal? Quando vocês receberem uma informação de partilha, verifiquem se esse advogado realmente fez a partilha de forma correta, consultem outro advogado se vocês ficarem na dúvida, que é justamente para não ocasionar atrasos no inventário em si, né? Olha, eu não sou inventariante, mas eu recebi uma proposta de partilha aqui, consulta um outro advogado, né? Vocês paguem uma consulta, consultem, ele vai trazer o planejamento para vocês, vai mostrar para vocês como foi feito, muitas vezes, essa divisão, né? Ou consultem o próprio advogado que está montando esse procedimento, tá? Vamos ver o que mais aqui. A próxima pergunta: posso ter reconhecida a união estável no inventário? Olha, pessoal, via de regra não é possível porque são procedimentos, são instituições diferentes, tá? Inventário é direito sucessório, né? Reconhecimento de união estável e direito de família, né? Direito da personalidade. São procedimentos diferentes. Mas dependendo da situação, aqui no escritório a gente tem conseguido realizar, sim, reconhecimento de união estável dentro de um processo de inventário, né? Quando, pessoal? Quando todos os herdeiros forem maiores e capazes e concordarem, né, com esse reconhecimento da união estável, tá? Ainda, se eu fizer provas contundentes de que realmente existia aquela união estável, ela era duradoura, ela era reconhecida, né? Eu trago testemunhas, não tem por que o judiciário não declarar a existência dessa união estável no próprio processo de inventário e já habilitar essa pessoa como meieira ou herdeira, dependendo da situação, tá? Então, existe sim a possibilidade da decretação da união estável e também existe a possibilidade da decretação da dissolução da união estável pós-mortem, tá? Dentro do próprio inventário. São procedimentos que acabam misturando direito de família e direito das sucessões, mas dá para ser feito, tá? A gente já fez aqui no escritório. Claro, depende muito do juízo de primeiro grau. Tem algumas situações, algumas comarcas que a gente sabe que o juiz ele quer que tenha 2 processos separados e depois eles só pensam no outro, eles juntam no outro. Mas a gente já conseguiu fazer na própria declaração de inventário o reconhecimento dessa união estável. Vamos lá, pessoal. A nossa última pergunta. Essa é boa. O falecido tinha somente um imóvel, mas possuía filhos de outros 2 casamentos. Como fica a divisão dos bens? A viúva tem que aceitar a venda do imóvel? Bom, pessoal, são duas situações bem comuns e bem peculiares ao mesmo tempo, né? O imóvel ele vai ser dividido entre os herdeiros e a meieira de acordo com as regras da sucessão hereditária. Cada um vai receber a parte que lhe cabe por lei, tá? Porém, a viúva, né, que tem aquilo que a gente chama de direito real de habitação, ou seja, ela vai poder continuar residindo no imóvel enquanto viva, tá? O imóvel ele pode ser vendido, porém não pode ser exigida a desocupação do imóvel pela viúva. Então, é um caso bem comum, né? Onde, por exemplo, eu tenho filhos de outros casamentos e cada um recebe o seu quinhão e eles querem fazer desse quinhão dinheiro. Vamos ser bem sincero aqui. Ou eles querem fazer dinheiro, ou eles querem morar no imóvel, né? E querem despejar a viúva, que não é mãe deles, né? Isso não pode acontecer, tá, pessoal? Existindo a união estável, existindo o casamento, a viúva ela tem direito real de moradia no imóvel que o casal residia quando do falecimento. A viúva ou o viúvo, né? Eles têm o direito real de moradia no imóvel que eles tinham
a moradia habitual deles. Ah, mas eu tinha uma casa na praia e uma casa na cidade. Aí vou ter que escolher uma, tá? Ela vai ser herdeira nas duas, né, por via de regra, ou meia nas duas, mas a gente vai ter que escolher sobre qual deles vai recair o direito real de moradia, né? Até porque a gente vai precisar fazer esse balanço para verificar se um imóvel corresponder à metade do patrimônio, que já é dela ou dele, né? Não tem por que fazer a venda desse imóvel e partilha com os demais herdeiros, tá? Uma situação também que pode acontecer é desse imóvel ele tá em nome ainda da companheira anterior, né? Isso aí é um problema bem comum de acontecer, ou então não existia a união estável ou o casamento, né, quando do falecimento. Aí a gente vai discutir esse direito real de moradia, né? É um processo também que vai perdurar um pouquinho mais no tempo, né? Mas se resolve, tá, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Já temos 41 minutos de conversa, de bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar ali, né? A gente respondeu as 10 questões mais trazidas durante essa semana pra gente. Espero que a gente tenha conseguido suprir a necessidade de todos aí, de tirar as dúvidas, né? E então, podemos encerrar por aqui, se ninguém mais tiver algum questionamento para trazer pra gente, tá? Fique bem claro, tá, pessoal, que esse período, e eu acho que fica importante, o período de recesso forense, tá? Ele não quer dizer que é um recesso também da realização dos procedimentos extrajudiciais, tá? Essa live de hoje, além de trazer algumas questões do direito sucessório, ela serve também para lembrar vocês que não se extingue, não para de funcionar, né? Não se suspende o atendimento durante o recesso forense. A gente continua atendendo, a gente continua fazendo inventário, a gente continua fazendo divórcio, a gente continua fazendo dissolução de união estável, só que via extrajudicial, tá? Hoje, por via extrajudicial, a gente está conseguindo fazer divórcios ou até mesmo inventários quando não tem muitos bens em cerca de 2 semanas, no máximo 3 semanas, tá? Dependendo se a documentação está toda certinha, se a gente não tem nenhum tipo de problema documental e tem a concordância dos irmãos, tiver com tudo certinho, não precisa fazer uma retificação em certidão de óbito, retificação em certidão de casamento, né? Está tudo bem certinho, a gente em 3, 4 semanas aí está resolvendo um inventário relativamente de forma rápida, tá? Mesma coisa divórcios, né, pessoal? Divórcio e dissolução de união estável. Não vai ter menores, né? E tendo bens também são realizados de forma bem rápida hoje via extrajudicial. O próprio judiciário hoje o nosso Código de Processo Civil hoje, ele já traz para a gente uma possibilidade de se trabalhar de forma extrajudicial, né? E ele nos obriga, vamos dizer assim, na grande maioria das vezes também, para que nós operadores do direito, utilizemos a via extrajudicial para a resolução desses conflitos, né? Em Santa Catarina, se eu não me engano, até inventários extra, os tabelionatos estão fazendo mediações nos tabelionatos para justamente evitar o ingresso no judiciário desses procedimentos de inventário litigioso, né? Muitas vezes tem conseguido bastante êxito, né? Eles acabam conversando e apresentando as propostas e as partes acabam chegando numa autocomposição e resolvendo através da mediação. Pessoal, por hoje é isso. Agradeço a presença de todos. Ficamos à disposição, né? Sigam a gente lá no Instagram, né? Que é o Estúdio MVA. Convidem os amigos de vocês a seguirem a gente tem dicas lá praticamente diárias, né? Às vezes mais do que uma por dia, sobre direito de família, direito das sucessões, bastante coisa de direito empresarial, direito imobiliário, né? Sigam a gente também lá no YouTube, onde vocês vão poder rever essa live de hoje, né?
Vou repetindo o endereço, é abre.ai/Estúdio MVA no YouTube, tá? abre.ai/Estúdio MVA no YouTube, e lá você vai conseguir seguir a gente e ver todas as lives passadas também, tá? Daqui a pouquinho essa live vai estar lá para você ver, rever e me mandar dúvidas. Aproveitem, tirem dúvidas, caso tenha ficado alguma coisa ainda, tirem dúvidas lá pelo direct ou pelo nosso WhatsApp 51 31 50 8799. Tá bom, pessoal? Agradeço a paciência de todos, né? E a audiência de todos também, né? E esperamos vocês na semana que vem, nesse mesmo horário. Valeu, um abraço, até mais.